Bom dia a todos, né? Vamos começar aqui conversar um pouco sobre o Cadastro Único e o programa Bolsa Família no estado do Amazonas. E hoje o nosso foco aqui de conversa serão os sistemas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, para a gente estar trocando algumas informações, né? Atualizando vocês em alguns pontos. E a gente espera que a gente consiga, né, transmitir aí para um bom número de pessoas apesar do tempo de hoje ter sido bem, já começou com bastante chuva, né? Mas a gente espera que a gente possa fazer uma interação boa com vocês, tá? A gente vai falar, hoje vai ser só mais uma conversa que a gente vai ter, tá? Um debate, assim, um esclarecimento em relação a alguns pontos e também trazer algumas informações referente ao programa, de como está no momento, tá bom? Em relação ao acompanhamento e todas essas questões aí voltadas ao programa Bolsa Família, ok? Sim. Bom dia, gente. É um enorme prazer estarmos de novo aqui, né, conversando sobre o programa Bolsa Família, cada um na sua área, mas ao mesmo tempo um trabalho intersetorial, né? A gente vê que o ano já está finalizando, então a gente precisa decidir algumas coisas em todas as áreas, né? Ver a situação, como é que está ficando, os alunos, esse acompanhamento, principalmente da educação, ver onde esses alunos estão, a questão da localização dos não localizados, né, que é muito importante porque está crescendo cada vez mais essa listagem, e a gente precisa encontrar esse aluno para ele ser acompanhado, né, para que ele não caia no risco de ficar numa situação vulnerável e essa família ser penalizada, ser alertada, né? Então, é preciso que a gente realmente faça um trabalho mais junto com as famílias para que não ocorra essa situação, e que a gente informe essas famílias do compromisso, né, de acompanhar esse aluno, informe também os gestores das escolas, e a gente vai dando início agora. Bom dia a todos. Então, pode começar. Então, gente, aqui nós estamos em os três setores, né, como alguns já sabem, a saúde, a educação e assistência. Eu sou a Joselina Castro, sou da Secretaria de Saúde do Estado, respondo pela coordenação, né, de alimentação e nutrição, na qual faz parte o programa Bolsa Família. E hoje a gente quer reforçar, né, essa questão do acompanhamento dessas famílias, né, que estão nesse momento para serem acompanhadas. Nós estamos dentro da segunda vigência de 2019, né, onde essas pessoas precisam estar, na verdade, nós já estamos no início do mês de outubro, isso significa que todas essas famílias já deveriam, né, pelo menos já estarem acompanhadas, porque desde julho, início de julho, que já iniciou esse período de acompanhamento, né, embora o sistema abra depois, mas o acompanhamento é dentro desse período de 6 meses, que é de julho a dezembro, mas a gente sempre orienta que seja feito esse acompanhamento logo nos 3 primeiros meses, né, para que sobre o tempo da digitação no sistema, considerando que a gente já sabe que o sistema é um sistema novo, é um sistema bastante delicado, assim, cheio de muitas coisas que precisa ter já uma habilidade, né, para poder inserir esses dados. Então, como é individual, então esse acompanhamento hoje ele é individual, então é pessoa a pessoa e não mais família, né? Então precisa ter sim essa questão do acompanhamento assim bem antecipado. Abriu a vigência, já vai logo acompanhando. Não todas aquelas pessoas que vão na unidade de saúde para fazer qualquer tipo de atendimento, né? Já identificar se essa pessoa é beneficiário do programa Bolsa Família. Sendo beneficiário do programa Bolsa Família, já encaminha essa pessoa para fazer esse acompanhamento. O que é o acompanhamento? É justamente as crianças, né, verificar a questão do peso, a questão fazer a parte de antropometria, fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dela de um modo geral, né? Verificar cartão de vacina, ver se está tudo em dia, se não tiver, já atualiza, não é dizer, não, você não está em dias, então você não está em descumprimento. Não, atualiza a carteira
caderneta da criança de vacina, volta novamente, faz o acompanhamento, está tudo ok, checa direitinho e manda essa informação para ser inserida dentro do sistema do Bolsa Família. Né? Isso é importante, gente, isso é nosso dever, né, no caso, né, enquanto serviço público, né, no caso da saúde, para que essas famílias sejam, sim, tenham esse acompanhamento efetivado nesse período. E a partir agora de outubro, a recomendação é que haja mais agilidade na questão da digitação dessas informações nesse sistema, porque nós temos até o final de dezembro, né, até o dia 31 de dezembro, nós temos para inserir esses dados no sistema. Lembrando, né, como eu sempre falo, lembrando que esse acompanhamento na saúde, ele é um indicador de saúde, ele faz parte dos indicadores do CISPACTO, né, que é os sistemas de pactuação do Estado em relação ao acompanhamento de saúde no Estado, né, no Brasil de modo geral. Então o Estado ele pactua uma meta para ser cumprida e o Bolsa Família ele faz parte dessas metas, dessa pactuação, né, no caso desse sistema de pactuação. Então cada município tem uma pactuação, foi feita uma pactuação para cada município e o Estado de modo geral, a meta dele, como muitos já sabem, é 80,5% de acompanhamento. Nós estamos com 2 períodos consecutivos que a gente não consegue alcançar essa meta, né? A gente tem ficado abaixo, desde que o sistema mudou, nós estamos ficando sempre abaixo dessa pactuação, e isso não é legal, gente, isso é bem, bem negativo para o nosso Estado, né? Então, nessa vigência agora, eu estou assim apostando assim, de uma forma bem forte, né, para saber, bem positiva, para ver a possibilidade de a gente conseguir alcançar essa meta do Estado, pelo menos em 80%, em 80,5% de acompanhamento. Lembrando que nós já alcançamos até 87%, no ano de 2017, nós ficamos com 87% de acompanhamento, na primeira vigência de 2018, né? Mas o que contou para a meta, o que conta para a meta é a segunda vigência. Então, eles pegam esse percentual da segunda vigência e esse sim conta para a meta da pactuação do CISPACTO. Então, agora, esse momento para nós é crucial. Então, eu estou aqui realmente fazendo realmente um apelo para vocês, para que, por favor, agilize essa questão da digitação, a parte de pegar, no caso, né, da coleta dos dados é super importante, mas paralelo a isso vocês já têm que fazerem, já têm que estar dando assim digamos assim, um suporte maior, né, uma prioridade maior na questão da digitação, porque se não for digitado, realmente essa informação não vai ser aproveitada, digamos, para que essa meta seja alcançada, né? E independente da meta, a questão também do próprio acompanhamento dessas famílias, né, caso eles não tenham essas informações inseridas dentro desse sistema, é como se eles não tivessem sido acompanhados. Então, com certeza, isso vai repercutir, né, como descumprimento das condicionalidades para essa família e ela posteriormente possa vir sofrer as penalidades que são já pertinentes ao programa, né? Então é importante que seja feito sim essa digitação das informações no sistema, que seja, aí não dá mais para a gente só ficar, mas a minha internet é ruim, mas eu não consigo, o sistema está... Eu acredito que o sistema deva estar bom, porque a gente tem um grupo, inclusive, né, de WhatsApp, onde a gente sempre a gente troca ali as informações, quando estão com dificuldade, eles informam ali se está bom, se não está, e esse semestre, a partir desse segundo semestre, eu realmente não vi ninguém reclamando do sistema. Então, eu estou acreditando que está tudo bem, né? Não tem nenhuma dificuldade, o sistema está funcionando bacana, eu estou acreditando que a internet de vocês está boa, né? Vocês não estão com muita dificuldade, porque eu não estou vendo mais nenhum tipo de reclamação em relação a isso, tá bom? Então, a gente pede que vocês foquem nisso, priorizem isso, façam uma força-tarefa, né? Eu tenho um município ainda que ainda não chegou nem a 5% de acompanhamento. Gente, nós já estamos no mês de outubro, tá? Outubro, nós já temos já pouco menos de 3 meses, 2 meses, para fechar já a vigência, né, no caso, o acompanhamento, e a gente ainda não chegou nem em 5% em alguns municípios. Isso é grave, isso é gravíssimo.
O bom é que outros já estão assim acima de 60, né? Então isso aí já me deixa um pouco mais animada. A gente tem alguns municípios que já conseguiram passar de 60%. E lembrando um ponto bem importante, a gente faz esse acompanhamento de forma semanal, né? O sistema do BFA, né, onde a gente puxa os relatórios semanais, ele nos dá esse cenário, né, de como estão os municípios. E nessa semana agora, eu verifiquei, eu sempre puxo também para ver como é que está no ranking a nível Brasil, né, a nível dos estados. E nesse momento nós estamos em 5º lugar no Brasil. Lembrando que em outros momentos, em outros períodos, quando era o sistema antigo, nós sempre nos mantínhamos em primeiro lugar durante toda a vigência. Sempre quando a gente começava a acompanhar o sistema, a gente sempre verificava e sempre o Amazonas estava na frente, e se mantinha na frente até o final, né? Como nós passamos 3 vigências que a gente conseguiu se manter em primeiro lugar nesse percentual. E agora, no semestre passado, nós ficamos quase em 20º lugar. Né? Então, assim, foi bem ruim, a gente se sente assim um pouco até impotente, né? Sem saber muito o que fazer para poder ajudar mais, para que vocês possam realmente alcançar essa meta, mas nesse semestre eu estou assim bem acreditando que a gente vai conseguir sim, porque nós estamos em 5º lugar, então significa nós temos 27 estados, né? 26 e mais o Distrito Federal, e a gente está em 5º, então tá bom, tá bacana, mas aqueles municípios que ainda estão muito baixos, que ainda não fizeram ainda o seu acompanhamento, por favor, vamos fazer uma força-tarefa, não vou dizer, mas ainda tem muito tempo, ainda tem até dezembro, mas o quanto mais próximo vai chegando do final, mais difícil vai ficando. Lembrando que isso é um sistema, gente, é um sistema online, onde todo o Brasil está trabalhando nele, né? Então, quanto mais próximo vai ficando do final, mais difícil vai ficando também essa conexão, né? No caso, as pessoas vão estar fazendo mais e mais, e aí vai ficar mais complicado. Então, aproveitem quando estiver funcionando bacana para poder fazer o máximo possível. Não centralizem isso só para uma pessoa. Isso é muito importante. Os gestores precisam colocar mais pessoas para fazer isso. Não dá para uma pessoa só assumir toda essa questão dessa digitação, porque é muita coisa. Como eu já disse, é individual, então é um a um. Nós temos município aí com 30 mil pessoas para serem acompanhadas. Então, imagina isso na responsabilidade só de uma pessoa para digitar. É lógico que vai ter problema, né? Então, a gente pede assim que tenham realmente esse olhar, né? E que priorizem realmente esse trabalho, porque não é uma coisa que vocês estão fazendo para o governo, para a prefeitura, não é a população. Isso aí a gente está fazendo um trabalho que é benefício para a população, ok? Então, eu vou passar a palavra aqui para minhas colegas e depois a gente vai interagindo ainda, tá bom? Vai. Então, bom dia a todos, né? Me chamo Ana Cláudia e hoje estou à frente da coordenação estadual no que diz respeito à assistência. E aí nós vamos conversar um pouco sobre sistema, né? O nosso grande sistema, que é a base de alimentação dos municípios, que é a V7, né? O sistema online, que ele é de responsabilidade da Caixa Econômica, mas ele é de responsabilidade do município, uma vez que o município é que detém essa responsabilidade de alimentar essas informações, né? Temos todos os nossos municípios utilizando o cadastro único, a V7, o sistema online, e cada município pode ter até 2 operadores master, né? Esse operador master é o operador sinalizado pela prefeitura, aonde ele faz o nível de permissionamento aos outros colegas para a utilização do cadastro. Então, nós temos o operador que realiza a consulta e o operador que também faz a alimentação dessas informações, aonde o operador faz a inclusão, a atualização do cadastro único, a transferência ou até a necessidade, né, da exclusão desse cadastro, né? Mas, para isso, a gente também lembra aos municípios que é muito importante que todos estejam, né, constituído a coordenação municipal intersetorial, né? Como aqui a colega bem falou, nós estamos falando em
medir esforços para que essas famílias que se encontram na situação de vulnerabilidade, que estão dentro da base do cadastro único, que são famílias elegíveis ao programa Bolsa Família, consiga ter um aporte da assistência, saúde e educação para superar as suas vulnerabilidades. Então, falando um pouco da coordenação municipal, a responsabilidade de instituir essa coordenação é do prefeito, onde a gente sinaliza os municípios que já têm a coordenação instituída e os que ainda precisam fazer essa instituição de forma formal, legal, e a composição é 2 membros por parte da assistência, 2 membros por parte da Secretaria Municipal de Saúde, 2 pela Secretaria Municipal de Educação. As 2 composições, sempre um titular e um suplente. E aí, depois dessa composição, há as reuniões que a gente orienta que elas aconteçam de maneira mensal, uma vez ao mês, onde a coordenação faça o plano de ação, para as metas serem alcançadas em cada município, enquanto aos cadastros das famílias de extrema vulnerabilidade, e também das famílias que serão atendidas por outros programas que são utilizados também através da base do cadastro único, e os acompanhamentos da saúde e da educação também. Então, aqui, voltando um pouquinho, a V7, que é a base online do cadastro único, onde a gente orienta que os municípios sempre a utilizem e façam as atualizações o mais rápido possível, que nós temos também pela assistência prazos da revisão cadastral e da averiguação cadastral. Então, são listas nominais onde o município precisa manter essas famílias sempre atualizadas. Lembrando que a atualização desses cadastros ela também é de responsabilidade da família, mas também de responsabilidade do município, E que nessas informações dentro da V7, nós também temos que ter 20% de famílias com a atualização em visita domiciliar. E verificamos que na base dos municípios ainda há um percentual ainda muito tímido desse trabalho que tem que ser realizado, pelo cadastro único municipal com atualizações com visitas, E aí lembramos essa responsabilidade de cada um dos gestores, coordenadores municipais. Temos também a base do CIBEC, O CIBEC é onde verificamos a folha de pagamento e as famílias que foram incluídas no programa, E também o motivo daquela família ter sofrido alguma punição, bloqueio ou suspensão, o motivo também a gente consegue nesse sistema. Tanto a V7 quanto o CIBEC, eles são sistemas operacionalizados pela Caixa Econômica, onde tem toda uma legislação de senha, A quem vai fazer a visualização e também quem realiza a manutenção desses 2 sistemas, Temos o SIG-PBF, e aí o SIG-PBF ele é uma senha compartilhada tanto pela assistência à saúde e pela educação, onde ela vai nos informar as listas, nas pastas raiz, as listas de acompanhamento, as listas das famílias atualizadas, as que estão no BPC, que precisam estar atualizadas ou inseridas na base do cadastro único, Temos também a informação das famílias que vão estar recebendo o seguro-defeso. Então, o sistema de gestão do programa Bolsa Família ele é feito através da senha do SIG-PBF. E dentro dessa mesmo sistema, nós também temos agora a gestão de municípios, A maioria dos nossos municípios já participaram de capacitações conosco, E aí muitos ainda não sabem ainda fazer a utilização ou têm algum medo, ficam com receio ali de entrar na gestão de benefício, Mas nós temos todo também um acompanhamento das equipes que nos ajudam,
né? Por parte da assistência, nós temos a gerência de apoio e acompanhamento das condicionalidades, onde as técnicas de referência dos municípios dão a orientação e encaminham também o manual de utilização para a gestão de benefício, né? Por cada município, geralmente o gestor e o coordenador do programa é que fazem essa manutenção no sistema. E para os outros técnicos do município, ele fica realmente com senha de consulta, né? O SICOM, e aí o SICOM é para realizar o acompanhamento pela assistência, é a escuta qualificada do técnico, que fica no CRAS, onde escuta ali aquela família, qual foi a situação de vulnerabilidade que aquela família não pôde cumprir ali o acompanhamento, né, da família. Ou ela faltou em uma vigência da saúde, ou teve o filho não localizado na área da educação, né? E ali a escuta do técnico, ele faz a abertura ali da defesa, né, da família, onde aquela situação ela será analisada pela equipe técnica e será deferido ou indeferido, a família assim voltando a receber o benefício do programa Bolsa Família, e também aonde o técnico irá sinalizar no sistema se essa família irá necessitar do acompanhamento familiar, que aí são outras ferramentas e estratégias para essa família ali estar superando a vulnerabilidade, e esse acompanhamento ele se dá dentro dos CRAs, aonde todos os nossos municípios possuem o Centro de Referência de Assistência Social, né? Dentro também do SIG-PBF, nós temos as informações do SECAD, aonde conseguimos realizar bastante filtros de informação, né, existente na base do Cadastro Único, né? Mas esse sistema, o SIG-PBF, a gente sempre orienta, né, aos gestores e técnicos que tem que ter uma atualização muito próxima lá na V7, da realidade das famílias dos nossos municípios, né? Porque se não houver, ele será um dado, né, repassado ao SECAD, que não é ali aquela realidade familiar. Por isso, a importância, né, de toda uma ação conjunta, onde o município, a Secretaria, né, de Assistência Social, com a equipe do Cadastro Único, realize, né, as atualizações das famílias, realmente relatando aquela situação naquele momento, né? Temos também o sistema do SAA, e aí a gente lembra os municípios que esse sistema ele está aberto para prestação de contas, né? Vamos estar encaminhando até sexta-feira para todos os gestores e secretários de assistência social as informações que recebemos agora, né, da Senarc e do Ministério da Cidadania para essas orientações e o preenchimento, né, para a realização da prestação de conta referente ao ano de 2018, né? Tivemos também agora vários municípios conversando com a coordenação sobre o ofício circular encaminhado do Ministério da Cidadania do término da operação do sistema, né, do SISVAN, que é o sistema da internet, né, e aonde tem agora uma proposta, né, um novo acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, aonde esse sistema ele vai estar sendo operacionalizado pelo GESAC. Mas para isso, os municípios que receberam os ofícios precisam estar sinalizando, né, concordando, pactuando, e nós ainda temos município que ainda não respondeu, e tivemos aí uma prorrogação de prazo para isso, né, e vamos estar entrando em contato com todos os municípios que ainda não responderam. O próprio Ministério já nos sinalizou a lista dos que já concordaram, né, que precisam da antena, que precisam desse suporte da internet, ainda do governo federal, e um município que também já sinalizou que o próprio município, por ter uma internet
né, muito boa, ele não sente mais a necessidade de ter esse serviço disponibilizado pelo Ministério. Né? Sobre mais informações, temos a nossa última turma do SICOM, que será agora a turma de segunda e terça-feira, né? E aí finalizamos o ano completando as 6 turmas de capacitações aos municípios com o SICOM, que é o Sistema de Acompanhamento, né, dos beneficiários do programa Bolsa Família e também do Cadastro Único. Né? No momento são essas informações, vou passar para a Aline, nossa colega coordenadora da educação, que também irá sinalizar algumas situações dos sistemas de acompanhamento. Bem, gente, como já lhe deu as minhas boas-vindas, né? A gente tem que ter cuidado, nós estamos agora, iniciou dia 1º, né, a coleta da educação, dos meses de agosto e setembro. Então, a gente tem que ter cuidado do que a gente está informando no sistema. A gente não pode colocar uma forma aleatória, porque a responsabilidade da educação, essa questão de localizar um aluno, está chegando uma listagem muito grande de não localizados. A Ana Cláudia me falou agora uma viagem que ela fez de um município que procurou esses alunos, mas não fez nenhuma estratégia de localização antes de colocar na condição de não localizado. Você precisa fazer estratégia, precisa criar, você precisa conversar com as outras áreas, com a saúde, com a assistência. Por isso que a gente sempre está batendo na mesma tecla. É importante que essa comissão ela seja criada no município. É importante que as reuniões sejam realizadas. É importante que se faça uma ata em cima dessas reuniões, para que não se perca essa história que está sendo realizada no município, não se perca essas informações. A gente não pode colocar qualquer tipo de informação. Esse coordenador da educação e das outras áreas também, ele tem que ter esse compromisso. Porque o CPF dele que está ali, ele está representando o município, ele foi uma indicação do prefeito, do secretário da saúde, da assistência da educação. Então, antes de você colocar na situação de não localizado, você precisa criar estratégias no município para localizar esse aluno. Tem município nosso que cria uma listagem, coloca nas casas lotéricas, coloca nas mercearias no município, procura esses alunos na questão dos carros de som também. Então, é preciso fazer uma força-tarefa de encontrar esse aluno, não colocar ele na condição de não localizado, porque o que vai acontecer? Todos os beneficiários vão procurar a educação para saber o que está acontecendo. E isso vai ter uma grande repercussão no município, porque esse dinheiro ele não vai ficar suspenso, vai ficar bloqueado. Então, naquele mês, aquela família que precisa do dinheiro não vai conseguir. Então, a gente não pode colocar, de qualquer forma, as informações. E outra coisa, vocês podem se comunicar comigo pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou pelo e-mail. Vocês podem não, vocês devem fazer isso, porque eu preciso saber o que está acontecendo no município. Eu não posso ajudar vocês se eu não souber o que está acontecendo. Nós tivemos um encontro agora. Claro que o encontro não vai sanar todas as dúvidas vão se criando ao momento que você vai realizando um trabalho no município. Então, se você não sanou todas as dúvidas, você precisa conversar comigo. Não pode colocar qualquer tipo de informação, porque isso pode ter uma repercussão bem negativa no município, e depois não tem como reverter esse quadro. Então, eu peço de vocês que vocês informem. Vocês sabem que esse é nosso sistema presença, ele já está obsoleto. Quando você coloca a informação demais, agora mesmo os municípios estão informando. Quando você deixa para a última semana, tem um travamento no sistema, porque ele realmente não suporta a carga de todo o país estar informando. Então, a gente pede que o município cobre da escola, cobre do gestor, que ele possa estar
estar informando o mais rápido possível essa questão do acompanhamento da frequência. E não é acompanhar por acompanhar. A gente tem que saber o que está acontecendo com aquela família. É importante que o coordenador ele vá nas escolas, mas aí ele diz, eu tenho inúmeras coisas para fazer na secretaria, eu não sou só não sou só coordenador do programa Bolsa Família. Eu sei que não é um trabalho fácil, mas você não pode apenas informar no sistema que aquele aluno está indo ou não. Aquele motivo de baixa frequência também, ele precisa ser sinalizado para aquela família. A família ela precisa saber que ela precisa acompanhar aquele aluno. Que ele não é só colocar na escola todos os dias, ele entrou na sala de aula, mas ele precisa ser acompanhado. Então, a gente pede que tenha um olhar mais específico pela situação, um olhar mais delicado. Você não pode colocar qualquer tipo de informação. E o momento agora, nós estamos finalizando o ano, nós só temos mais uma coleta, não é? Então, a gente precisa ter um acompanhamento mais específico para essas situações, principalmente dos não localizados. Tá? Então, a gente vai conversando aqui, as meninas, a Joselina ainda vai dar mais uma informação, né? Porque o da Joselina é um caso mais específico. Apesar da gente ter, tá com os índices bons de mais de 90%, mas a gente não quer que o nosso índice de educação caia, e nem que os outros também. Então, reforçando ainda, né, em relação à questão do acompanhamento na saúde, tem alguns casos que a gente sabe de que, porque o número de beneficiários às vezes é pequeno, né, o município por ter um número pequeno de população, de beneficiário daquele município, eles deixam sempre para a última hora, para o último mês, para o último momento, né? E aí a gente fala que durante todo o período da vigência do acompanhamento dessas pessoas, existem o período em que você tem para fazer essa inclusão. Então, a cada mês, né, existe um percentual que você pode estar colocando essas pessoas. Então, por isso que eu disse, quando a gente puxa o relatório geral, que vê que tem município que ainda não chegou em 5%, aí a gente fica preocupado, porque mesmo que seja um número pequeno e que acha que depois a gente vai dar conta de fazer antes de chegar o final da vigência, pode acontecer de não dar tempo, né? De alguma intercorrência, dar algum problema na questão da conectividade e tudo mais. É por isso que a gente pede, não deixem para a última hora. Por favor, é um pedido que a gente faz, né? Se tiverem alguma dúvida, né, em relação a alguma questão do sistema, a gente pode estar ajudando vocês, entendeu? A gente já se disponibilizou a isso, né? A gente tem ido em alguns municípios visitados, já tem feito algumas visitas em loco, né, em alguns municípios, e a gente verificou sim a situação de que o sistema ele não está ruim, né, o pessoal está conseguindo fazer sim um acompanhamento, fazer a digitação tranquilo. Então, se houver algum de vocês que estão nos ouvindo agora que esteja enfrentando algum tipo de dificuldade em relação a isso, vocês mandem, tem o nosso grupo lá. Se alguém que também estiver aqui, que não estiver no nosso grupo, mais uma vez eu reforço também que entre em contato com a gente para que a gente possa inserir, porque ali é a forma mais rápida, podemos dizer, da gente se comunicar, né? Então, eu estou sentindo assim, o pessoal muito quieto, muito caladinho, todo mundo muito parado, assim, em relação ao grupo, né, pelo menos. Então, vamos interagir, vamos conversar, vamos saber se está tudo bem. Se estiver tudo bem, diga que está tudo bem. Se estiver ruim, diga que está ruim. Mas vamos trocar essas ideias, né? Para a gente poder... Porque, assim, quando está calado, quando está quieto, quem cala consente, tipo assim, né? Então, eu estou achando que está tudo tranquilo, está tudo bem, que vocês estão conseguindo, né? Mas quando eu puxo o relatório que vejo aquele número muito, muito baixo, aí me preocupa, realmente. Porque, como eu já falei, né? A gente tem essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento dessas famílias, né, dessas pessoas. Então, se a gente não faz, essas pessoas ficam como se... tipo assim, não adianta eu fazer
né, esse acompanhamento dessas famílias e não inserir no sistema, que é como se não tivesse sido feito. Então, essas pessoas elas vão sofrer ali uma penalidade, digamos assim, de advertência, de alguma coisa. O descumprimento vai surgir em algum momento, né? Vai repercutir isso nessa família. Então, o mais importante, né? Mais importante do que cumprir a meta é cumprir realmente esse compromisso que o governo, no caso, né, que o poder público tem em relação a essas famílias. O objetivo do programa é justamente isso, é trazer essas pessoas, né, dar oportunidade para que essas pessoas tenham esse serviço disponível para elas, né? Então, no momento que a gente até faz, mas que não informa para o governo federal, é como se não tivesse feito, né? Como se não tivesse sido feito. Então, por favor, mais uma vez a gente pede, né, que faça isso. Em relação, a gente também tem outros programas, né, que fazem parte, que conversam com o programa do Bolsa Família. Por exemplo, esse programa Crescer Saudável, né, que é um programa que a gente temos metas também a cumprir, e o pessoal é um programa intersetorial também que faz parte da agenda da saúde e da educação, né? E a gente precisa que vocês também, que as pessoas que estão junto, porque geralmente quem é a pessoa responsável do programa Bolsa Família geralmente também é desse Crescer Saudável, né? Que é justamente trabalhar as crianças até 10 anos nas escolas. É um trabalho feito paralelo com o programa Saúde na Escola e precisa ser também assim, visto de uma forma bem, podemos dizer assim, com um olhar também prioritário, gente, para esse programa, tá? Lembrando que esse programa, ele dá prioridade, né? Ele dá uma ênfase para que se detecte a situação de obesidade dessas crianças. Então, hoje, a gente falar de obesidade, hoje é uma realidade, infelizmente, é uma realidade muito presente no nosso estado, no nosso país de modo geral, né? Então, essas crianças que estão sendo priorizadas dentro desse programa, são também as nossas crianças do Bolsa Família, porque o acompanhamento dessas pessoas é justamente isso, é a gente identificar os problemas e tentar trabalhar, tentar sanar esses problemas que a gente tem sendo identificado, né? Então, a gente pede que a equipe de educação, né, juntamente com a equipe de saúde, priorizem esse trabalho também, né, dê importância também para isso. A equipe de saúde ela vai estar junto da equipe de educação, priorizando essas crianças menores de 10 anos para identificar a situação de obesidade dessas crianças. Quando identificado, existem umas metas lá nesse programa para serem cumpridas, inclusive na segunda-feira a gente vai estar fazendo uma videoconferência lá pela UEA, falando exclusivamente sobre essa questão do programa Bolsa Família, do programa Crescer Saudável, né? Falando das metas, que são 4 metas no programa, a gente vai estar falando detalhadamente sobre cada uma meta dessa e tentando sanar também algumas dúvidas das pessoas que estão diretamente ligadas a esse programa. Então, a gente já de antemão já convida, né, o pessoal que estão nos assistindo agora para nos acompanhar também, para nos assistir na segunda-feira, dessa vez pelo estúdio da Telesaúde da UEA, e a gente vai estar falando sobre isso também, tá? Lembrando que o nosso público-alvo, ele é um só, né? Tanto da saúde, como da educação, como da assistência, o nosso público-alvo é a população do município. E essa população, sem dúvida nenhuma, a grande maioria delas estão inseridas dentro do programa Bolsa Família, dentro do Cadastro Único. Então, ela se torna essa população alvo dos nossos programas de um modo geral, né? Então, aí o governo federal ele tem direcionado algumas políticas, né, algumas ações para essa população, e a gente, enquanto poder público, a gente só orienta, né, porque quem executa essas políticas, quem executa essas ações é a equipe do município, né, não é o Estado que executa, o Estado apenas apoia, orienta, faz a divulgação, né, dá as coordenadas, mas quem executa é o município. Então, é bem interessante que vocês se apropriem realmente desse trabalho também,
nesse trabalho. E, com certeza, quem ganha com isso é a população. Tá? Então, a gente tem uma realidade hoje muito, muito forte em relação a isso. A gente hoje percebe, quando a gente puxa o relatório, eu puxei o relatório agora recente do CISVAN. O CISVAN, o que é o CISVAN? É aquele sistema, né, de vigilância alimentar e nutricional, onde migra todas as informações, tanto do Bolsa Família, como do ESUS, que é o grande sistema da atenção básica hoje. Todos os atendimentos que acontecem nas unidades de saúde hoje, eles estão sendo inseridos dentro desse sistema do ESUS. E essas informações, quando são informadas da forma correta, quando eu falo de forma correta, é quando são informadas de forma preenchida todos os campos, né, necessários, essas informações migram para esse sistema do CISVAN, de onde a gente pode fazer uma análise, onde a gente pode fazer uma avaliação, onde a gente consegue monitorar a situação nutricional dessa população. E isso tem nos dado, assim, tem nos mostrado essa realidade de uma forma assim, muito clara. Né? Então, ontem mesmo eu estava verificando, eu estava fazendo essa análise, né, desse sistema, tirando relatórios desse sistema referente ao ano de 2018 e 2019, e essa é muito claro, é muito visível essa transição, podemos dizer assim, ou essa realidade mesmo em relação à questão da obesidade, né? No nosso estado, de um modo geral, a gente tem assim, um quantitativo muito alto, mas muito alto mesmo, de pessoas, de crianças, né, até 10 anos, que é o nosso público que a gente está priorizando, em relação à questão da obesidade. Muito maior, tipo assim, 2 vezes, 3 vezes maior até do que a questão da desnutrição. A desnutrição ainda é um problema, a gente ainda tem problema de desnutrição dentro do nosso estado, temos, mas assim, quando se coloca para fazer uma análise entre um e o outro, a diferença é bem significante. Assim, se a gente colocar isso num gráfico, a gente vai ver a dimensão desse distanciamento que está se dando em relação à desnutrição para a obesidade. Por um lado, é bom não ter a desnutrição, lógico, né? É bom que a gente não tenha mais tanta desnutrição, mas, em compensação, a questão da obesidade é uma situação bem séria, que nos preocupa muito, né? Por quê? Porque as pessoas estão tendo, podemos dizer assim, tendo um maior acesso aos alimentos, porém, infelizmente, de forma errada. Né? Porém, infelizmente, eles procuram se alimentar, procuram adquirir os alimentos mais fáceis, mais baratos e mais o que está ali mais fácil, né, para se consumir, e isso tem causado toda essa situação. Né? Os alimentos ultraprocessados, os alimentos com um alto teor de gordura, com alto teor de açúcar, né, com alto teor de sódio. Então, tudo isso tem acarretado essa disparidade, podemos dizer, em relação à questão da obesidade. E isso, a obesidade, gente, ela é uma doença. Tá? A obesidade, ele não é um estado do cidadão, não. A pessoa não tem que ser obeso, ele tem que estar dentro de um parâmetro normal. E se ele está obeso, é porque ele está se alimentando de forma errada. E assim, 99% do motivo da maioria, a grandiosíssima maioria, não é tudo, lógico, né? Existem outros fatores também que levam a isso, mas a maior parte é a questão da má alimentação, sim, tá? Isso aí é um grande fator que a gente precisa estar trabalhando mesmo, mas nós, enquanto poder público, né? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa estar desenvolvendo ações, desenvolvendo formas, métodos de estar orientando a população em relação a essa questão. Tá? As indústrias estão aí para oferecer cada dia mais produtos que estão aí ofertados, né, às nossas crianças, aí, sujeita a todo tipo de alimentos aí que são prejudiciais à saúde, que estão levando essa grande discrepância em relação à obesidade. Né? A gente vê que nos lugares mais longínquos que a gente anda, mas lá tem sempre lá um biscoitinho recheado, tem sempre lá a questão do melito, a questão do refrigerante, que é impregnado em tudo quanto é local, em tudo quanto é área, em tudo quanto é ambiente, e isso tudo causa a obesidade, sim, porque é um número excessivo de açúcar, é um número excessivo de gordura
trans, né, que prejudica a saúde, que faz com que as nossas células aumentem de tamanho assim de uma forma muito rápida. Então tudo isso tem causado sim esse grande pool, né, de obesidade dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Então a gente precisa sim tomar uma atitude, e essa população que está dentro desse quadro, ela também é essa nossa população do Bolsa Família. Não é porque a pessoa às vezes é de baixa renda que ele vai estar livre disso. Infelizmente não, por conta justamente dessa questão que eu já falei, né, do acesso, da facilidade, do que é o mais barato, do que é do que está disponível ali para aquelas pessoas, né? Então isso é um assunto sério que a gente precisa sim trazer para a luz mesmo da discussão, né? E a gente não pode deixar esse assunto ficar de lado, né? De ficar de fora, que é uma realidade bem presente hoje no nosso estado. Hoje a gente tem ainda algumas frentes de trabalho que a gente está organizando em prol dessa questão desse combate, né, à obesidade, na forma de prevenção, na forma de tratamento, né? O Estado hoje está finalizando, inclusive, a questão da linha de cuidado em relação à obesidade, que é justamente para que haja uma rede de atendimento em relação a isso, porque, para vocês terem uma ideia do quanto que isso está tão alarmante, tão grande dentro do nosso Estado, que hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que já estão prontas para a questão da cirurgia bariátrica, né? Isso em adultos principalmente, né? Então, assim, essa situação, essa realidade, esse cenário que a gente vive hoje em relação à obesidade é muito sério, né? Infelizmente, a gente não precisa... As coisas boas a gente deve copiar, mas as coisas ruins a gente precisa não ficar muito próximo, né? Que hoje a gente está ficando já chegando próximo aos níveis dos Estados Unidos, e isso é muito grave, né? A gente não precisa copiar essa parte ruim dos nossos vizinhos, não, né? A gente precisa realmente ter uma força-tarefa, um trabalho voltado para que evite essa situação, porque isso adoece a população, e isso vai causar custo muito alto para o governo em relação a tratamento, porque um custo de uma cirurgia bariátrica e o custo de um acompanhamento nesse sentido é muito alto para o governo, né? Então, o que é mais em conta? Você trabalhar a prevenção ou você trabalhar já o tratamento, né? Então, a gente colocando isso numa avaliação, numa balança, com certeza trabalhar a prevenção é bem mais em conta, né? Você vai gastar muito menos do que trabalhar já a questão do tratamento em si, que é isso que a gente, infelizmente, hoje está vendo essa realidade, e já temos que estar tomando atitude em relação a esse amparo, né, dessa população que já está nessa situação. Porque nós temos um número assim, gente, muito gritante de pessoas que estão com obesidade mórbida, já aquela que não tem mais como ser tratado apenas com tratamento assim, de prevenção, não dá mais. Aí tem que ter realmente essa intervenção cirúrgica, que isso aí sim é um custo muito alto, né? Mas aí a gente, em paralelo a isso, a gente precisa estar tomando atitudes, precisa estar trabalhando em ações, né, que possa estar sendo voltada para prevenção dessas outras pessoas que ainda estão no processo ainda de obesidade. Tá certo? Então, o nosso público-alvo, por que o nosso público-alvo são as crianças? Porque nas crianças a gente consegue ter um melhor aproveitamento, a gente consegue ter um melhor resultado, né? Uma vez que estão ainda em formação dos seus hábitos. Então, a gente mudar os hábitos de uma pessoa adulta é muito difícil, mas não é impossível, né? Tem tanta gente, quando a pessoa se conscientiza e quer mudar, ele muda, né? Mas nas crianças, para a gente trabalhar assim em massa, podemos dizer, com certeza nas crianças é um público bem mais acessível e bem mais fácil de a gente conseguir esses objetivos, né? E às vezes as crianças, vocês sabem que elas têm assim uma forma de pensar que às vezes muda até o hábito da família, né? A criança, ela leva aquela informação para dentro de casa e chega lá, a família ela se adequa a as informações que as crianças estão trazendo. Então por isso o nosso público é as crianças, né? O nosso público-alvo é as crianças, justamente por isso, porque a gente sabe que eles são formadores de opiniões dentro da própria casa, né? Dentro das suas casas eles formam sim essas opiniões. Mãe, por que você está servindo isso? A minha professora falou que isso aqui não é saudável, isso não é bom, né? Então isso tudo ele vai gerando, né,
aquele senso crítico, né, das crianças, eles vão questionando, sim, por que eu estou comendo isso, por que no meu lanche vem isso, se a professora falou que isso não é bom, né? Então, tudo isso, os professores, eles são pontos fundamentais nessa história, porque o que os professores falam, eles acreditam, né? As crianças, os professores, às vezes, o que eles falam é mais forte até, que eles confiam mais até do que o próprio pai e a própria mãe, não é verdade? Que eles ficam com aquilo ali na cabeça, olha, minha professora falou que isso não é bom, olha, minha professora falou que eu não devo comer isso, e não sei o quê. Então, isso aí é formação de opinião. Eles começam a ter já aquela opinião, aquela formação de que aquilo ali não é bom e que eles querem realmente o melhor, né? Então, isso é muito importante que os professores estejam nos apoiando, né, enquanto essa equipe de saúde que possa estar desenvolvendo esse trabalho, que informem para os professores, que façam oficinas, que façam, né, que trabalhem junto mesmo com essa população, porque o nosso público, o nosso objetivo em relação a essas famílias vulneráveis, né, que são os nossos beneficiários do programa Bolsa Família, na grande maioria, eles precisam ter essas orientações, né? Essas pessoas, eles precisam ter acesso a essas informações. Então, assim, a gente sugere, inclusive, que quando forem, tiverem oportunidade de ir nas rádios, né, de fazer aquelas reuniões com os pais, tragam algum tema voltado para essa questão da promoção da alimentação saudável, porque isso é fazer saúde também, gente. Isso é prevenção, isso é promoção de saúde também, né? E se a gente não fala, eles não vão ter como saber. Vocês veem que na mídia, na televisão, eles não veiculam esse tipo de informação, né? Então, quem tem que fazer esse papel somos nós. E se a gente tiver a oportunidade de ir na rádio, né, de ir num programa de televisão, de alguma coisa, vamos trabalhar isso. Agora, ó, na próxima semana, na semana do dia 13 até o dia 20, é a Semana Mundial da Alimentação. Em vários lugares vai estar sendo trabalhado essa questão da promoção da alimentação saudável. A gente já aproveita a oportunidade já para convidar vocês, os municípios, a desenvolverem alguma ação voltada para essa questão. Não é só porque está na semana da alimentação saudável, não, é porque vamos aproveitar o momento, né, o ensejo para estar puxando isso, mas que depois se torne uma coisa rotineira, né, que vocês possam realmente estar desenvolvendo isso dentro do município de vocês, tá? Que é muito importante. Desenvolvam alguma atividade, promovam um momento onde as pessoas possam estar, sei lá, de repente compartilhando um alimento saudável dentro da sua própria comunidade, enfim. Vocês são bastante criativos, que eu sei, e vocês podem estar desenvolvendo alguma coisa voltado para isso, certo? O que mais que eu tenho que falar? Então, eu vou aproveitar que chegou aqui um questionamento no cadastro único, né? E aí, lembrando que a base de informação ela é de responsabilidade do município. Quais os documentos que eu tenho que solicitar da família para atualizar esse cadastro? Então, lá no nosso manual de orientação, né, ele tem uma normativa, são todos os documentos que a família possui. Mas se a família não possui nenhum documento, isso não é um obstáculo para ela não estar sendo cadastrada. Também foi perguntado se o título de eleitor, né, ele tem que estar ali, ser daquele município onde a família mora. Também informo a vocês que não há nenhuma legislação, né? O que se precisa é a informação dos documentos que a família possui. Cada membro da família possui os documentos. Então, o RF, que é o responsável familiar, ele comparece lá na central de cadastro com esses documentos originais para fazer a atualização. Outra situação que foi perguntado é o município que precisa transferir essa família para o município que ele mora, né? Mas essa família está dentro de uma averiguação cadastral, onde ela tem uma data para que ocorra essa atualização. E a pergunta foi se a família precisa voltar lá no município que ela morava, atualizar lá devido ao prazo, né, que ela tem no período de averiguação cadastral e só depois fazer a transferência para o município que ela está morando. E aí a gente vai aqui conversar com os municípios, né, que a família ela vai comparecer na central, ela vai sinalizar a condição dela, aonde ela está naquele momento e
o cadastrador, o digitador, o operador do sistema do cadastro único, ele vai fazer essa transferência, não havendo mais a necessidade da família voltar para o município que morava para atualizar nada, né? Nós gostaríamos é que todas as famílias ficassem cientes que no momento que houver qualquer transferência, mudança, eles compareçam no município que estão morando agora e realize essa atualização de informação, que aí o operador do sistema ele vai fazer essa transferência, que hoje nós trabalhamos com a V7, com o sistema online, onde não precisa mais nem entrar em contato com aquele antigo município, a família não precisa mais solicitar e nunca também precisou solicitar guia para fazer a transferência dessas informações, né, para o município. Outra situação aqui que foi questionado, enquanto a responsabilidade do CRAS em entregar cartões beneficiários do programa Bolsa Família. E aí, nós não temos essa responsabilidade. Quem vai esse cartão é o Correio. Assistência, Saúde e Educação podem, em conjunto, localizar essa família para que ela seja informada que existe um cartão, né, onde a família vai estar recebendo, né, o programa foi contemplado com o programa Bolsa Família. Mas a gente pede que o gestor, o secretário de assistência, né, não assuma essa responsabilidade, uma vez que não é da nossa competência a entrega desse cartão à família. É da competência da assistência a localização dessa família e essa comunicação que pode ser feita aqui, como a Joselina lembrou a gente, né, com a ajuda da rádio, dos líderes comunitários, do ACS de saúde lá na comunidade, do próprio professor, porque lá nas informações do cadastro único nós sabemos quem é a mãe e quem são os filhos desses RFs, né, para que a família saiba que ela foi contemplada com o programa, mas não ficarmos com o cartão na responsabilidade da Secretaria de Assistência Social de fazer essa entrega à família beneficiária. Então, e que nas orientações coletivas, né, que podem ser feitas dentro do CRAS e até mesmo na central de cadastro único dos municípios, a gente comece a orientar esses usuários a prestar atenção no extrato de pagamento. No momento que a família recebe lá na conta, né, no Caixa Fácil, no lotérico, recebe da Caixa Econômica o seu benefício mensal, sai uma mensagem àquela família. E lá naquela mensagem vão sair orientações, né, que pode ser da saúde, da educação, da assistência. Até mesmo se aquela família ela entrou em alguma situação de averiguação das suas informações e também sinaliza ali o prazo, até que prazo ela tem que comparecer na central de cadastro e sanar ali aquela dúvida né, ao governo federal. Né? É importante, e aqui como a Joselina colocou aqui para a gente, essas informações às famílias, né, de tudo. E aí, há hoje uma preocupação mundial com a qualidade da alimentação, e aí nós já ouvimos aqui, como a colega muito bem explanou, a família que não se alimenta direito, né, gera todo um déficit, uma falta de vitamina, um comprometimento de crescimento, e que essas orientações coletivas também possam ter a participação de uma pessoa do município envolvida na saúde, na educação também, que a gente consiga, né, multiplicar essas informações positivas à família, enquanto realmente a qualidade, o que comemos, a qualidade dessa alimentação e das vitaminas necessárias, né, a sobrevivência, né, da gente, a melhor qualidade de vida, e não que a gente já esteja aqui falando em uma situação de obesidade e de cirurgias, né, que se sabemos que toda e qualquer cirurgia envolve risco tremendo, né, e ali uma mobilização familiar para aquele ente ali melhorar, né. Então, pedimos a você, tá, secretários, gestores,
o próprio cadastrador, né, oriente cada um beneficiário, cada um usuário da assistência a fazer a leitura no seu extrato de pagamento dessas informações. Lembramos também a vocês sobre a data, né? Temos aí um grupo que está em auditoria e temos uma data para atualizar esse cadastro que vai até 18 de outubro. E se a família não atualizar as informações para que o governo entenda se ela ainda é prioridade ou não ao programa Bolsa Família, também ela irá para cancelamento. E aí são outras, né, sanções. Vou passar aqui para a colega, porque tinha uma pergunta de um município sobre a educação. Bem, foi o município de Manacapuru, né? Ele está nos dizendo que o cadastro da família ele está atualizado, mas infelizmente o NIS do aluno não aparece. Essa questão do batimento dos sistemas, ele demora um pouco para aparecer, não é? E se não aparece, você pode estar fazendo uma listagem desses alunos que estão sem NIS e você manda para o frequenciaescolar@mec.gov.br. para eles verem essa situação lá no MEC, tá? Então, a gente pede que qualquer dúvida que o município tem em relação, porque lá eles têm uma equipe que pode estar respondendo essas solicitações. Então, qualquer tipo de dúvida em relação ao sistema em si, você pode estar informando para o frequenciaescolar@mec.gov.br. Principalmente essa questão do NIS. Tem muitos alunos que eles estão estudando na escola, mas eles não estão acompanhados naquela escola. Então, a gente pede que qualquer dúvida você possa estar informando para esse e-mail. E como o batimento demora um pouco, então, às vezes, esse aluno ainda não aparece com o NIS, né? Então, a gente tem que aguardar. Aí, se você está com essa ansiedade, você pode falar para a família que ela vai ter que aguardar para esse aluno ser acompanhado, mas que você identifique logo esse aluno. Tem uma pergunta agora para a Joselina, né, Joselina? Tá? Quer falar um pouco sobre essa? Então vai. Então, nós temos aqui o município de Itacoatiara, que está nos pedindo uma orientação, enquanto o ACS, né, o agente de saúde, não encontra a família para o acompanhamento familiar, né? E aí ele até coloca para a gente que há indícios que essa família não more mais na zona rural. Então, como aqui falamos, por isso que há a importância, né, da coordenação municipal, elas se conversarem, porque no momento que o ACS não localiza mais aquela família naquele endereço que foi para a lista de acompanhamento da saúde, a assistência já pode ter a informação muito mais atual, que aquela família pode estar morando na sede do município ou até mesmo estar morando em outro município, né? Então, conversar as 3 secretarias é primordial para que tenha o sucesso, realmente, o acompanhamento familiar. E aí a gente não pense só que aquela família ela vai ser punida porque não foi acompanhada, ela vai realizar um descumprimento de condicionalidade, terá o seu benefício bloqueado, enquanto a assistência já pode ter a informação ali, né, mais atual, que aquela família já está morando em outro endereço ou até mesmo nem faz mais parte daquele município. Eu também quero contribuir nessa questão, assim, como a Ana fala, né? Primeiramente, tem que verificar essa questão com a assistência, né? Como é que está lá o cadastro dela, se ele atualizou, se não atualizou. Caso não haja nenhuma informação referente a essa situação, o que é que o agente tem que fazer? No caso, o que é que a equipe de saúde, né, pode fazer para dar uma resposta para essa família, no caso, para esse beneficiário, né, dentro do sistema. No sistema, nesse novo sistema agora, tem vários motivos pelo qual essa família não foi acompanhada ou pelo qual essa família não foi, essa condicionalidade não foi cumprida. Então, lá tem que verificar lá naquela tabela que a gente já passou para todos os municípios,
todo mundo tem essa tabelinha lá dos motivos do descumprimento, né? Ou do motivo do não acompanhamento dessa família. Então, se é o caso da pessoa não ser localizada, não ser encontrada naquele endereço, existe lá, família mudou de endereço, ou família não mora mais no município, ou família não, a pessoa, no caso, né, não mora mais no município. Tudo tem lá o porquê, entendeu? Lá uma justificativa para dizer, tá bom? Então, essa pessoa ela não pode ficar sem nenhuma informação. Porque se não tiver nenhuma informação em relação a isso, aí vai caracterizar como se essa família não foi acompanhada, não foi localizada e, tipo assim, a saúde nem chegou perto mesmo dessa pessoa. Mas se ele foi lá no endereço que estava, chegou lá, não está mais, ou mudou-se, ou enfim, o que tem acontecido? Tem lá um motivo dentro daquela tabela lá dos motivos, né? Dizendo por que essa família não está mais, assim, para você justificar dentro do sistema, certo? Então, não deixa de informar. Informe se mudou, enfim, o que tem acontecido, informa lá no sistema para poder saber. E aí depois, quando essa família receber uma notificaçãozinha, que primeiramente ele vai receber uma notificação de advertência, né? Você vai procurar a saúde, vai procurar... De repente, eles vão atrás e vão verificar o que está acontecendo, né? Para poder, quando eles forem lá no banco para tirar aquele comprovante, né, da caixa, ele vai estar lá uma advertênciazinha e onde ele vai ter que procurar. Se for questão de cadastro, de atualização do cadastro, se for questão do acompanhamento da saúde, se for questão do acompanhamento da educação, eles vão ter que resolver, né, para poder... No próximo momento, eles ficarem em dias com o sistema, com o programa, certo? O que mais? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não, né? Então, a gente vai falar um pouco... Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, que a gente está com bastante municípios nos assistindo agora, também de falar sobre uma outra situação que também envolve toda essa nossa população. Essa é aquela situação, como a gente falou no início, esse momento ia ser um momento da gente interagir com vocês sobre o sistema, sobre o programa, mas também aproveitando para falar sobre os programas também que fazem interface com o programa Bolsa Família, como é o caso das conferências de segurança alimentar que estão sendo organizadas, né, que estão acontecendo e que ainda irão acontecer em alguns municípios. Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade digamos assim, de dar esse incentivo, né, para as pessoas que estão à frente dessa organização das conferências de segurança alimentar, que possam estar se envolvendo mais, né? O pessoal, se tiver as colegas nutricionistas que estão à frente aí das coordenações, ou enfim, o pessoal que tenha alguma afinidade com essa área, né, da segurança alimentar, que é super importante, onde a gente trabalha não só a questão do governo, mas também a sociedade civil, né, que precisa estar se envolvendo também com isso. Nesse mês de novembro vai estar acontecendo... A partir de novembro vai estar acontecendo em vários municípios as conferências, né, subregionais, as conferências no próprio município em relação à segurança alimentar. Hoje nós estamos vivendo um momento bem complicado em relação a isso, onde a gente tem vários direitos, né, que nós já tínhamos conquistado, que tem sido tirado novamente, né? A gente tem tido esse retrocesso em relação a essa questão dos direitos que já foram adquiridos e que agora a gente está perdendo. A gente sabe que o CONSEA nacional foi extinto, né, lá de cima do governo federal, mas o estadual não. O estadual continua firme, e tanto que a gente está se organizando, né, para fazer essa conferência. A Conferência de Segurança Alimentar do Estado vai ser 26 e 27 de novembro, e a Conferência Subregional vai ser dia 7,
de novembro aqui em Manaus também. Então, os municípios que são polos, né, como Tabatinga, como Parintins, como Itacoatiara, como Manacapuru, todos aqueles municípios que são polos estão se organizando para fazer as conferências subregionais, né, onde os municípios adjacentes vão estar participando junto. Então, por favor, quem não estiver ainda envolvido nisso, que possa procurar saber. Geralmente quem puxa isso é a equipe da assistência social, mas que precisa ter a participação tanto da saúde como da educação, como de outros setores afins, né? E isso aí, ó, na saúde, na educação e até mesmo na assistência, às vezes tem também o profissional nutricionista que vai estar podendo contribuir na questão da fala, né, sobre a segurança alimentar e sobre o direito humano à alimentação adequada, que é super importante que essa fala venha de um profissional que tenha um pouco mais de domínio, que conheça um pouco mais sobre o assunto, para que possa estar dando as orientações certas, assim, mais direcionadas, né, para essa população. E muitas vezes o público-alvo das conferências, na maioria das vezes, é pessoal da sociedade civil, pessoal do setor primário, né, que que sempre participam, o pessoal, os agricultores familiares, né, os pescadores, enfim, são vários segmentos da sociedade civil que está envolvida dentro que precisa estar envolvida dentro dessas conferências, justamente para estar discutindo os seus direitos, né, para estar tentando até resgatar alguns direitos que a gente já está sendo prejudicado ao longo desse governo, mas que precisa ser vista, né, precisa ser discutida novamente para que eles possam ser colocados novamente à luz das discussões, né? Então, primeiramente aconteceram as conferências nos municípios. Aqui vários municípios nossos já fizeram essas conferências e agora vai ter as subregionais e depois vai trazer aqui para o estado, né? É importante que a gente possa estar formalizando realmente isso de uma forma que as pessoas possam estar participando disso, né? Que é justamente para que a gente tenha um conteúdo, né? Tenha um conteúdo assim mais sólido mesmo e consistente da realidade de cada região, né? Porque discutir segurança alimentar é discutir a soberania daquele local, né? É saber o que se produz naquele local, o que o município pode estar ofertando para essa população, o que nós temos disponível de alimento dentro dessa... Porque é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, olha, você tem que comer isso, isso, isso e aquilo, você não pode comer isso, mas e aí, tem? E isso tem dentro do teu município? Você produz o que dentro do teu município que possa oferecer a essa população, né? Que possa a gente chegar lá e dizer assim, olha, isso aqui não é saudável, você tem que comer isso aqui, mas para te comer isso aqui, tu tem que produzir, tu tem que ter disponibilidade, porque não adianta só dizer o que é bom, mas que não tem essa disponibilidade de produto, né? Então, as conferências de segurança alimentar, a gente trabalha justamente essas questões, entendeu? Da soberania alimentar dos seus municípios, né? Saber o que pode ser produzido, o que pode ser comercializado dentro desse município, quais são a organização dos produtores rurais, né? O que eles podem estar, o que tem de mais farto dentro do município que possa ser colocado realmente, né, ali para ser produzido, para ser comercializado de uma forma mais, onde a população tenha esse acesso. Tá? Então, fica aqui nosso apelo também, né, para que as pessoas realmente participem, que vocês, profissionais, participem disso, se envolvam com isso, porque isso é importante, isso aí faz parte também das nossas atribuições enquanto profissionais de saúde, certo? Muito bem. Chegou aqui para a gente mais uma pergunta de Erunepé, né? E aí ele sinaliza a situação do sistema do cadastro único. No mês de setembro, nós tivemos inúmeros problemas com o cadastro único, a operacionalização realmente do sistema, e ele apresentou um erro no momento da digitação ali daquela família que se declarou indígena, aonde quando eu tinha que preencher a parte lá da família de documento, né, o bloco 5 de documento da família, ele fazia porque apresentou esse erro, onde tinha que ser preenchido a RANI, né, daquela pessoa que se declarou indígena. Então, eu quero dizer aqui para Erunepé
essa situação ela já foi normalizada e na sexta-feira, como eu estava lá no município de Santa Isabel do Rio Negro, eu pude acompanhar o gestor do município que fez uma atualização de uma família indígena, que se declarou indígena, e que depois, quando ele passou para a parte da documentação, ele não ficou mais ali fechado, apenas ali pedindo a RANI, né? Ele podia ter colocado também a certidão de nascimento, como também, se aquela pessoa não tivesse levado nenhum documento, ela podia lá entrar o documento seguinte, que é solicitado no sistema, que é o CPF, depois a identidade. Então, eu vou pedir para a Erunepé verificar novamente se a base deles ainda estiver apresentando esse erro, é um erro operacional, faça um print da tela e passe para o nosso grupo, né, de WhatsApp, que nós temos da assistência com todos os coordenadores do programa Bolsa Família nos municípios e temos também a participação de um técnico, né, do município, né? Então, passe para a gente, tá? Para a gente estar repassando essa informação ao sistema lá do Ministério da Cidadania. Como não temos nenhuma outra pergunta até o momento, vou estar passando para vocês aqui a nossa agenda de capacitação. Então, nós temos agora, do dia 14 ao dia 18 de outubro, vamos estar ministrando a capacitação de gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único no polo de Manicoré, tá? E teremos a participação dos municípios de Humaitá, Manicoré, Borba, Novo Aripuanã e Apuí, né? A maioria dos municípios já sinalizaram as inscrições dos técnicos que irão participar, né? Mas ainda temos vagas para essa capacitação do polo em Manicoré, né? Temos também agora, no mês de outubro, o Manicoré. E no mês de novembro, nós temos o polo Erunepé, que é a capacitação de formulários do cadastro único para entrevistador e com a participação dos municípios de Carauari, Itamaraty, Erunepé, Ipixuna, Envira e Guajará. E aí concluímos esse ano de 2019 as capacitações pela coordenação estadual. E outra coisa, bem lembrou a Joselina, além de estar ocorrendo as conferências da alimentação, também estão ocorrendo as conferências da assistência social. Então, é importante, né, a participação das 3 áreas nessas conferências, para essa discussão, que não é uma discussão só de uma área, é uma discussão de todas as áreas. E como a gente trabalha com essa questão do programa Bolsa Família, é importante que nós participemos, né, e tem essa interação junto com o município, realmente. E teve um alô do município de São Sebastião do Atumã, né, o pessoal, a Rosélia e a Daniele, e a Atalaia do Norte também, que está presente. A gente manda um abraço para o pessoal do município. Como a Joselina falou, a gente tem bastante município, né, que está assistindo a nossa videoconferência. A gente agradece e a gente está aqui para tirar mais dúvidas, se vocês tiverem, ou então até contribuir, falar alguma coisa que está acontecendo no município, alguma coisa de bom. Às vezes não é só dúvida, né? Mas a gente pode estar falando alguma coisa que você realizou no município, que está dando resultado, tanto para as 3 áreas ou não. E é importante a participação de vocês, porque a gente não conversa todo dia, né? Muitas vezes, né, todo mundo que a questão da internet está funcionando, que a gente pode estar falando no Zap, ou falando pela internet mesmo, pelos e-mails, mas aqui é um momento que a gente está mais próximo de vocês. Eu gostaria de ter trazido uma apresentação atualizada em relação ao Bolsa Família na Saúde, mas infelizmente não foi nos passado ainda, mas na próxima a gente vai estar atualizando. É um panorama mais atualizado em relação às mudanças, né, nesse sistema, mas tem uma que eu acho que é importante que vocês já saibam, que é em relação o pessoal da saúde sabe que o sistema do e-gestor,
aliás, o sistema do ESUS, com o sistema do Bolsa Família, que é o BFA, eles não tipo assim, se a pessoa já tinha sido informada, já aparecia no sistema do ESUS, e quando a pessoa, no caso o digitador, lançava lá o NIS da pessoa e que ele já tinha sido acompanhado no ESUS, essa informação ela não poderia ser complementada ou ser alterada pela pessoa do BFA, no caso, né, do Bolsa Família. A informação que nós tivemos no último encontro que nós tivemos lá em Piauí foi que essa situação agora vai poder sim ser mexida, né? No caso, vai poder ser alterada. Então, aquele problema, principalmente em relação à gestante, né? Quem acompanha sabe do que eu estou falando, que quando ele digitava lá, ia informar lá que a pessoa estava grávida, né? E aí quando ela já estava no sistema que tinha sido informado no ESUS, que ela tinha tido um acompanhamento, digamos, no início do mês no ESUS, e ela ainda não estava grávida, e quando ele colocava aqui, para fazer essa informação, ele não podia mexer, né? Aquilo ali não tinha como fazer a alteração. Agora pode, tá? Agora pode. Não sei se já está isso disponível, mas a técnica da SEGAM, né, do Ministério, nos garantiu que a partir de outubro, agora desse mês de outubro, isso já ia estar resolvido. Mas assim, se ainda não está, mas já é uma esperança, né, já é uma expectativa que a gente já vai ficar para que isso seja corrigido. Depois eu quero até que o pessoal me fale se isso já está sendo possível ou não, porque como é que vocês que fazem a digitação e eu não tenho esse acesso, eu não sei realmente se já está funcionando ou não, porque eu não tenho como testar, né? Mas vocês que fazem esse acompanhamento devem saber que quando vocês digitam uma grávida ou uma outra situação de acompanhamento que queiram complementar essa informação, se isso já está sendo possível ou não. Porque antes o que acontecia? Se precisasse complementar ou precisasse informar que essa pessoa estava grávida, ele tinha que voltar lá no ESUS novamente para poder fazer um outro, inserir de novo as informações e aí sim com essa complementação. Agora não, agora o próprio sistema do BFA ele tem como editar essa informação, tá? Então eu acho que isso aí é o que eu vejo que era mais atual, né, que poderia estar informando para vocês em relação a esse sistema do Bolsa Família, certo? Chegou agora para Deixa eu ver outra coisa. Mensagem, né, de Alvarães, que está conosco online, e eles estão mandando um abraço para a equipe técnica da SEAS que está no município, realizando o acompanhamento, né, do município, visita ao município e vão ficar até sexta-feira. Então, um grande abraço ao município de Alvarães, às colegas que estão lá, né, a equipe da SEAS, tá, Proteção Social Básica, Especial, DGSUAS, né, a técnica Érica, que faz parte da coordenação, né, e da gerência, está pelo Bolsa Família e Cadastro Único, com a visita lá no município de Alvarães. Olha aí, o município de Amaturá, inclusive, já está me informando aqui que realmente eles estão podendo fazer, sim, essa atualização na informação da gestante. Ainda não está mostrando ainda não estão conseguindo fazer em relação ao peso e altura. Lembrando, gente, que essa questão do peso e altura, ele precisa ser trabalhado com as equipes da atenção básica, né, lá do ESUS, para que essa informação ela seja inserida, porque isso aí é uma informação que ela pode ser inserida na origem da informação. A gestante não, a pessoa pode estar gestante ou não naquele momento, mas aqui, se ela fez o peso no início da vigência, essa informação ela vai servir até o final, então não precisa realmente alterar, né? Agora, se eles não colocam essa informação no sistema do ESUS, aí realmente lá no sistema do e-gestor do BFA ele não vai poder, ainda não está podendo mexer, mas a gente espera que no futuro possa ser feito, né? Mas o que estava nos dando muito problema era essa questão da gestante, né, de não poder atualizar, mas que agora já está podendo atualizar e isso já é um ganho, né? Isso aí como a gente já falou em outros momentos, o sistema é um sistema
sistema novo, e ele está sendo adequado, ele está sendo ajustado a cada momento, entendeu? A cada período ele vai sendo ajustado às demandas, né? Aquela questão lá do peso e medida que era com aquele negocinho que puxava para o lado ali, já foi ajustado, agora parece que já informa mesmo o peso e a medida. Então, são situações que vão sendo ajustadas ao longo, conforme vai aparecendo as dificuldades, né? As demandas, eles vão tentando ajustar a cada momento, tá? Então, já podemos dizer que foi um ganho essa questão aí da atualização da informação da gestante dentro do próprio BFA, né? Porque realmente isso estava causando um transtorno. Outra informação importante que eu quero reforçar, que a gente já falou várias vezes, mas que a gente vai estar reforçando novamente, é essa questão da gestante, do BVG, né, do benefício variável da gestante. Mais uma vez eu informo para todos que estão nos assistindo, esse benefício variável da gestante, quem informa isso é a saúde, não é a assistência. Pessoal da saúde, quando a informação referente à gestante, para que ela possa vir a receber ou não o benefício da gestante, é na saúde que informa. Por isso lá que tem aquele campinho lá de informar se a pessoa está grávida, qual é a última data da menstruação, da menstruação, né, que é a DUM, tá? Para poder saber se essa mulher está grávida ou não. Quem informa isso é a saúde, não é a assistência. Para a assistência, essa mãe vai, essa pessoa vai, quando o bebê já nasceu. Nasceu o bebê, aí ela tem que ir lá na assistência para atualizar o cadastro dela, para levar lá o registro de nascimento do bebê, para poder já ele fazer parte daquela outra parte dos benefícios, tá? Que é o BVN, né? Que é da criança quando nasce, ok? Então, não é a assistência que vai informar se a pessoa está grávida ou não, tá? No sistema. E outra coisa, toda gestante vai receber o BVG? Depende do número de benefício variável que ela já receba, tá? Lembrando que benefício variável para uma família é no máximo 5, tá? Então, se essa família já tem 5 benefícios variáveis e essa mulher ficou grávida mais uma vez, o BVG, que é o benefício variável da gestante, ela não vai receber, ok? Se ela já tiver 5 benefícios. Essas informações a gente sempre tem passado nas outras vídeos, né? E toda vez que a gente faz os encontros, mas é sempre bom reforçar, porque sempre tem alguém que fica na dúvida. Ah, mas a pessoa vai lá, eu não recebi, eu não estou recebendo o meu benefício da gestante. Mas aí primeiro tem que verificar quantos BV, que é benefício variável, você já tem na família. Tá? Quantos tem? Se tiver 5, ela não vai receber mais. Ela vai passar a receber apenas quando o bebê nascer, que aí é uma outra situação, né? Enfim, eu sei que aí depois isso aí tem que ir lá no cadastro depois para verificar direitinho essa parte aí do que eles têm direito e do que não. Mas na saúde, o papel da saúde é fazer o acompanhamento dessa gestante e informar se que ela está gestante ou não, ok? E não é para mandar para assistência. Não, tem que ir lá na assistência para atualizar seu cadastro que está gestante. Não. Só depois que o bebê nasce que ela vai lá para poder atualizar o cadastro com o bebê. Quando tiver certo? Com registro, quando tiver com o registrinho, na certidão de nascimento, aí ela leva lá e essa criança vai ser inserida dentro do núcleo familiar dessa família, ok? O município de Fonte Boa marca presença aqui com a gente e manda um abraço a todos. Né? Muito bem. Aí, o município de São Sebastião do Atumã... Eu não estou nem enxergando. Eu não consegui entender. Não, já entendi. Já, fala aí. São Sebastião do Atumã fez uma apresentação agora sexta-feira, né? Terça-feira, e ele fez para o pessoal que trabalha com transporte escolar, com as merendeiras da zona rural, falando legal. Sobre a condição da educação, né? Ele está informando isso, que são atores sociais que também têm contato junto aos beneficiários. Isso é uma ação importante, é uma estratégia. Né? Porque eles precisam saber quem são esses beneficiários, qual é a vulnerabilidade desse beneficiário, porque assim, o programa, muitas pessoas pensam, associam a questão daquele dinheiro que ele recebe. É uma coisa tão ínfima, né? Que aquilo é um complemento da renda daquela família. E muitas das vezes é a única renda que a família tem.
Então, é importante que essas pessoas que trabalham com esses alunos, que fazem parte desse cotidiano dessas famílias, realmente saibam o que é a condicionalidade da educação. E nem só da educação, pode também estar informando qual é a condicionalidade da saúde, da assistência. Essa questão da baixa frequência, é importante que o município, que o próprio coordenador, ele faça um levantamento, quais são os maiores índices de baixa frequência. É doença do aluno, é questão de bullying na escola, é questão de drogas. Ele pode estar trabalhando com o pessoal da saúde para estar falando sobre que tipo de doença a gente pode estar prevenindo. Por isso que é importante um trabalho intersetorial. É fácil esse trabalho? Não é. Porque são muitas discussões que se fazem sobre isso. E a gente sabe que no município ainda é muito mais difícil do que na capital, né? Esse contato. Então, é importante que se faça a reunião não somente com os alunos, não só com as famílias, mas que se faça reuniões também com esses outros atores da escola. A questão, muitas das vezes, tem muita resistência, a gente vê, né, das pessoas com os beneficiários. Eles são discriminados ainda. Porque é como se eles não quisessem trabalhar, eles só querem receber aquele benefício. Claro que eles querem trabalhar, só que eles querem trabalhar, mas que eles tenham condições, que eles recebam realmente por aquele trabalho que eles fazem. Muitas das vezes eles não estão capacitados para aquilo. Então, você pegar qualquer tipo de trabalho, que às vezes você ganha o tão mínimo, e você vai deixar aquele seu filho sem a sua companhia por conta de um trabalho que não lhe vai dar nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum benefício no final, então ele prefere ficar com o seu filho em casa e estar recebendo esse benefício. Então, são muitas situações que elas precisam ser avaliadas, que elas precisam ser, possam até discutidas realmente. Por que aquela família recebe? Ela tem essa necessidade? Não é você ficar comentando, você ficar falando. A gente sabe que no município, muitas vezes, um vizinho recebe um benefício e o outro também, que precisa, não recebe. Infelizmente, não se chegou naquele ainda. A gente tem outras perguntas, a questão do... É uma sugestão, né? O município de Alvarães, ele pede que as próximas capacitações com o SICOM também sejam realizadas com os gestores da educação e da saúde, visto que ele é um sistema realmente muito importante de acompanhamento. E concluímos esse ano 6 turmas do SICOM. O SICOM, ele é um sistema que ele passou por algumas modificações, inclusive na primeira turma, a nível, né, de estado, houve a participação da Joselina e da Aline, né, e das suplentes também, né, de cada uma secretaria no SICOM, e para o ano que vem eu já vou pegar aqui a sugestão de Alvarães para que nas próximas capacitações do SICOM tenha a participação dos gestores da educação e da saúde também entendendo esse sistema que é o de acompanhamento, né, das condicionalidades. Até porque esse SICOM, né, que é o Sistema de Condicionalidades, ele é diretamente ligado, ele é diretamente voltado para as condicionalidades de saúde e educação também. Né? Então, a gente não conhecia, nós nunca tínhamos feito ainda, né? A gente tinha até acesso ao sistema, mas eu nem sabia como mexer nesse sistema. Né? Durante todo esse período, todo esse tempo que a gente vem estando no programa, e a gente fez agora, né, recente, essa capacitação, e viu realmente a importância e a necessidade de capacitar, sim, todos os gestores, né, dos municípios, da saúde e da educação também nesse sistema, né, que é o SICOM. Então, será muito bem-vindo, né, será bem colocado realmente essa próxima oportunidade que tiver para que seja feita essa capacitação com os gestores da saúde e educação, sim, em relação ao SICOM. Legal, a gente precisa realmente já planejar, programar isso, né, para que o pessoal possa vir, sim, participar disso, porque é muito importante. A gente ficou ali, eu pelo menos conheci situações ali, relatórios, informações que eu nem imaginava que a gente teria acesso, né, teria como ver aquelas situações ali que a gente verificou durante a capacitação. Então, com certeza, vai ser de muito proveito, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante
importante de saber o quanto que tem coisas importantes que a gente precisa saber nesse sistema. E além de saber, é a questão da senha, né? Porque se a assistência não disponibilizar essa senha apenas de visualização, não vai ter por que aprender se você não tem acesso, né? Então, é importante que a assistência ela disponibilize para a saúde e para a educação essa senha. Tem outra coisa aqui na tela. A educação realizou uma palestra no setor do cadastro único para os participantes presentes na semana passada, reforçando a importância de manter atualizada a escola dos alunos para evitar inserir o mesmo na função de não localizado. Olha aí como é importante que se faça um trabalho intersetorial. Foi a coordenadora de Manacapuru, né? Então, é importante que se faça isso também, porque muitas das vezes a assistência não sabe o trabalho que a educação faz. Ela pensa que é a forma só de inserir dados de frequência ou não. Então, é um trabalho que vai muito além disso. Então, é importante realmente esse trabalho intersetorial. O presidente Figueiredo também está com a gente. O pessoal do Presidente Figueiredo estava com um pouco de dificuldade, mas que bom que estão participando, né? Estão presentes. O pessoal de Itacoatiara, um abração para a turma toda de Itacoatiara, de todos os municípios que estão nos assistindo. A gente sabe que se a gente for falar nomes aqui, vai ficar sempre um faltando, né? Então, a gente agradece muito a participação de cada um de vocês, né? Não é que a gente já esteja encerrando, a gente só está reforçando enquanto aparece mais uma questão ali, tá? Mas, assim, é bem legal a gente ter esse momento, né, de interação, e aproveitem, vamos lá, façam mais perguntas, vamos ver se quem tiver alguma... fala de semana que vem de Rio Preto. Na próxima semana, a gente vai estar em Rio Preto da Eva, a gente vai estar fazendo uma visita aí no município de Rio Preto da Eva, não sei se o município está presente aqui com a gente, nessa vídeo agora, e a gente vai estar indo aí a equipe intersetorial aqui do Bolsa, né? Porque o Rio Preto da Eva é uma MUP também. MUP, o que é MUP? É um município prioritário onde a gente precisa fazer essa visita em loco, né? Para saber como é que está indo a gestão e tudo mais. Então, a gente vai estar indo aí no município. E na outra semana, a partir do dia 13, do dia 14, na semana do dia 14, justamente naquela semana da Semana Mundial da Alimentação, eu vou estar com a educação. Nós vamos estar lá no município de Boca do Acre. A gente vai estar indo lá também, fazendo uma visita na gestão também, tá? E a gente ainda tem mais outros municípios que a gente vai estar visitando até o final do ano, tá certo? E aí, assim, essas visitas, gente, que a gente tem feito, é interessante que todas as três áreas, né, no caso, participem. A gente não faz, assim, uma programação, não é uma oficina, não é nada disso, é apenas uma conversa. A gente procura, chega no município, a gente articula com os setores para que a gente se reúna, né, com os três setores, e a gente faz visita em loco nas unidades, né, de serviço, para que a gente veja como é que está funcionando tudo direitinho. Então, essas MUPs, que a gente chama de municípios prioritários, são aqueles municípios que tiveram algum problema nas vigências anteriores, né, no caso de 2018, e a gente só está conseguindo cumprir elas agora, nesse segundo semestre, considerando toda aquela interferência, né, que ocorreu no primeiro semestre, considerando a troca de governo, esse negócio todo. Então, impossibilitou a gente fazer iniciar essa agenda logo no primeiro semestre, né? E findou que ficou tudo muito acumulado agora para o segundo, mas a gente está tentando cumprir, né, o máximo possível, e a gente tem ainda um prazo, não dá para a gente dizer que, por exemplo, eu gostaria muito de ter ido em Parintins, que foi um município que realmente nós tivemos um problema, né, lá na primeira vigência, no acompanhamento, e aí esse para mim era o meu município prioritário para me fazer visita agora no segundo semestre, mas infelizmente eu só vou poder fazer essa visita no próximo ano, considerando o tempo, né, e os outros municípios prioritários que já tinham das vigências anteriores. Barreirinha também é outro município prioritário que a gente precisa também estar indo lá. Então, assim, o que é prioritário? Por que é prioritário? Porque quando há alguma
como é que eu posso dizer assim, interferência ou não cumprimento de alguma meta, tanto da saúde, como da educação, como da assistência, esses municípios eles se tornam prioritários para a gente, né? E a gente precisa fazer esse acompanhamento, precisa fazer essa visita em loco, para que a gente possa conversar e para ver onde é que está pegando, qual é o problema, qual é o nó que pode estar acontecendo para que a coisa não aconteça, né? Assim, para que a coisa não flua. Então, a ideia é essa, da gente fazer essas visitas, né? E a gente vai estar indo, então, nessa próxima semana agora, já aí no município de Rio Preto da Eva. Tá bom? Nós temos uma pergunta que veio, acho que é Atalaia do Norte. E aí ele perguntou sobre... Pode voltar a outra pergunta? Sobre as pessoas que estão há mais de 90 dias inseridas na base do Cadastro Único e que não foram ainda contempladas com o programa. E aí eu lembro todos os gestores que o nosso trabalho são as informações na base do Cadastro Único, na V7, e a inclusão dessas famílias, né, ao programa, ela é dado pela Senarc, pelo Ministério da Cidadania. Porém, essa semana o ministro, né, Osmar Terra, ele veio a público e informou que, infelizmente, nós temos aí uma lista de espera aguardando, né, famílias a serem contempladas devido aos recursos de cada município. Então, cada município ele tem um percentual de famílias a estar sendo inseridas. Eu posso ter ali uma família elegível ao programa, mas ela está aguardando uma vaga. Então, no momento que uma família sair, aí outra é que passa a ganhar o programa. Tenho também aqui uma pergunta, e ele está pedindo que se explique sobre a transferência de cadastro, e essa família ela tem um prazo a cumprir de atualização. Vamos lá, quando eu estou no sistema da V7, todas as informações que eu passo, ela já é uma atualização. Então, eu estou informando de novo, eu não estou conseguindo visualizar qual foi o município que fez essa pergunta. Mas, no momento que você irá transferir essa família de um município para o outro, porque ele não mora mais lá naquele outro município, você, quando realizar a transferência, você já vai estar fazendo uma atualização cadastral. E nós estamos falando da V7, que é um sistema online, aonde aquela informação ela já vai chegar à Caixa Econômica ali em tempo real. Então, não há necessidade dessa família aí no antigo município atualizar lá para depois transferir para o município que está morando atualmente, tá? Então, eu peço depois que o Netinho, foi o município que chegou dessa pergunta, entre em contato com a gente, que a gente possa conversar mais, né? E que ele tire essa ideia. No momento que eu faço a transferência, a família está morando lá no município, ele já está fazendo uma atualização, né, de cadastro, não havendo a necessidade de voltar no outro município para nada mais atualizar nenhuma informação. Ok. Eu não sei de onde é que é, Netinho, tem que descobrir, né? Então é isso, gente. A gente está aqui ainda disponível, tá? Para trocar aí essas informações com vocês, para que vocês possam nos mandar aí mais alguma pergunta que queiram fazer. Aproveita o momento, que essa talvez seja a nossa última vídeo desse ano. Desse ano. Esse ano é a nossa última vídeo para a gente conversar assim, tete a tete, né? Como diz o... A gente conseguiu uma extraordinária, né? Tá bom? Então a gente está aqui disponível com vocês. A gente quis fazer essa de uma forma mais informal, né? Porque toda vez as apresentações sempre são um pouco assim, muito limitada, aquelas informações já que a gente já traz pronta, né? E assim não, assim a gente consegue interagir mais, vocês já sobraria mais tempo, inclusive, para a gente trocar as ideias, né? Para vocês fazerem mais perguntas, interagir com a gente. É por isso que a proposta foi essa, assim. E foi uma proposta da nossa última conferência, né, Aline? Da última videoconferência que fizemos. Foi uma proposta dos municípios até. De fazer assim de uma forma mais informal, né? Então por isso que a gente está aqui, né? De uma forma de conversa, uma forma de troca mesmo.
e onde a gente aqui não é que a gente saiba tudo e vocês estão aí só para perguntar, para a gente responder o que é o certo. Não, a gente está aqui para a gente trocar as ideias, né? De repente, da forma como vocês estão fazendo, da forma como a gente está fazendo, como é que vocês estão vendo, se está tudo bacana, se não. Essa é a proposta aqui da gente estar tendo essa conversa assim mais informal com vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. A gente pode finalizar então. Né? Vamos, então. Então, gente, já que vocês não fizeram mais nenhuma pergunta, a gente vai estar aqui finalizando então esse momento, ok? Dizer que a gente continua lá cada um nos seus setores, né? Onde a gente pode estar interagindo com vocês também por meio de WhatsApp, por meio do e-mail, né? E caso vocês precisem de alguma orientação, alguma ajuda, nos procurem, mais uma vez eu reforço isso, tá? Reforço também o pedido de fazerem a alimentação do sistema o quanto antes, não deixem para a última hora. Vamos tentar voltar a esse ranking, né, nacional, vamos tentar voltar ao primeiro lugar dentro do Brasil, né, em relação ao acompanhamento do Bolsa Família na saúde, tá? Estamos caminhando, nós estávamos bem abaixo, a gente já está conseguindo chegar mais à frente, né? Como eu já falei no início, nós já estamos em 5º lugar no Brasil, então vamos ver se na próxima semana a gente fazendo um esforçozinho maior, a gente consegue alcançar mais uma escadinha aí para chegar próximo, tá certo? E não esqueçam de que o sistema, ele é online, tá? Então ele não dá para gravar para depois passar, não. Ele abriu ali o sistema, já tem que informar, já tem que passar. E não esperem chegar todos os mapas para poder começar a digitar. Não, à medida que vão chegando, vão digitando, vão informando e vão fazendo a informação que vocês pegaram, que já tem desde o início do semestre, no caso, né? De julho para cá, todas essas informações elas são válidas, não precisa fazer de novo o acompanhamento dessas pessoas. Os que já tiverem sido feitas durante esse período, já aproveitem já para inserir, né? Então é isso, vocês estarem ativos, né, focados realmente nessa digitação. Agora, a prioridade agora é digitar as informações o quanto antes, o mais rápido possível, para que a gente consiga ter um percentual melhorado aí, tá bom? No mais, agradeço imensamente mais uma vez aqui a todos, né? Nos colocamos mais uma vez à disposição de vocês e é isso aí, a gente vai estar ainda em sintonia aí até o finalzinho, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos, né? E vou passar para vocês o e-mail de contato com os municípios da parte da assistência, cadastrounico@ceas.am.gov.br. Ele é o nosso e-mail oficial da coordenação, é onde respondemos e convidamos, né, os municípios a participar e os informes mais atuais, passamos através desse nosso e-mail. Telefone da coordenação estadual, 2121-7838, né? O telefone para contato com a equipe técnica, que é a gerência de apoio e acompanhamento do programa Bolsa Família, 2121-7866. Temos também o telefone do Departamento de Proteção Social Básico, né, que é onde a coordenação e a gerência se encontram. 2121-7845. Temos um grupo de WhatsApp que todos os municípios participam, né? São 2 participantes nesse grupo de WhatsApp por município, e aí damos prioridade ao gestor do programa Bolsa Família e a um técnico de referência do município a fazer parte desse grupo de WhatsApp. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida. Peço aos municípios que ainda não responderam a sinalização do Ministério, né, da Tecnologia sobre o novo sistema de internet, irão precisar que o façam isso, né, com maior agilidade. A partir de amanhã, a equipe da coordenação e gerência vai estar também entrando em contato com os municípios que ainda não responderam ao ofício circular, para que a gente não perca aí
o último prazo sinalizado para essa adesão da internet, né, que tem que ser feita. Como eu falei para vocês, o sistema do CIPAM, ele vai ser desligado e agora vai iniciar um novo contrato, né, com o GESAC para os municípios. Também lembrando ao polo de Manicoré, da nossa capacitação, né, lá em Manicoré, de 14 a 18, e em seguida vamos estar no início de novembro, né, em Erunepé, com a última capacitação, tá, programado para o ano de 2019. Um grande abraço a todos, né, e aguardo vocês aí em qualquer outra dúvida, por telefone, por WhatsApp, por e-mail também, tá? Bom dia a vocês. Então, gente, finalizando aqui, a gente agradece a participação de todos, né? E lembrando que a frequência iniciou dia 1º, que vocês não deixem para as últimas horas de cobrar das escolas, tanto do município quanto do estado, né? Para que a gente consiga não chegar nos últimos dias e ficar naquela correria. Então, a gente agradece mais uma vez e espera que vocês façam um trabalho que vocês sempre fazem de excelência. Muito obrigada. Valeu, até a próxima.